Amados, tenho de vos dizer uma coisa nesse instante. É pecado, pastor, enriquecer com o fruto da obra de Deus, com o dinheiro da igreja. Jesus disse, aqui em João 10 e 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Essa é a palavra que temos no nosso coração. Jesus é o bom pastor e ele dá a vida para as suas ovelhas. Nós vemos lá o que o Senhor falou para os profetas daquela época, mandava os seus oráculos profetizar. Ele dizia, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores assim, diz o Senhor, Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não se deve os pastores apacentar, senão a sua igreja, senão o seu rebanho. Ezequiel 34, 2. O dízimo é usado de forma errônea. A palavra de Deus diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar uma bênção sem medida, muito grande. Isso fica em Malaquias 3 e 10. Esse texto compõe os pilares da doutrina da igreja cristã contemporânea. Durante séculos e séculos, as denominações evangélicas, que são igrejas cristãs, têm pregado insistentemente esse texto de Malaquias 3 e 10 para justificar a cobrança obrigatória do dízimo. Devemos observar que a palavra de Deus estatui, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quantas igrejas repartem o dízimo com os fiéis de sua igreja? Oferecendo mantimento e o sustento, como manda a palavra de Deus, lá em Malaquias. Conheço muitos membros da igreja passando fome, passando necessidades. Todo o dinheiro da igreja é embolsado por seus falsos pastores, que usam o dinheiro de Deus para comprar fazendas, comprar mansões para eles, comprar helicópteros, jatinhos. Somos informados que um tal Macedo, que é um dos maiores pastores aqui do Brasil, é proprietário de várias televisões do Brasil e no mundo, possui aviões, helicópteros, jatinhos, e em grande número. O templo, e ele, para tudo isso, mandou construir o templo de Salomão, que ele tem muito dinheiro. Esse templo de Salomão, meus prezados irmãos, é uma farsa. Deus não vai aceitar usarmos nomes e palavras dos antigos judeus
para serem usados agora na graça. Jesus ensinou o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, os maiores usurpadores do povo de Deus. É esse Macedo, é um tal de Valdomiro, o R.R. Soares, Silas Malafaia. Estes procuram apresentar versículos bíblicos isolados, distanciados, para defender o quanto se aproveitam da obra de Deus. Vivem usurpando o povo para ficarem ricos, e cada vez estão mais ricos. O enriquecimento deles é muito grande. Dessa mesma forma, existem centenas e centenas de igrejas lideradas por outros falsos pastores ou falsos profetas de menor tamanho, igrejas menores, que em nome de Deus, com a Bíblia na mão, recebe milhões de cruzeiros, de reais, para uso pessoal. Os enormes templos que eles levantam não é para a glória de Deus, e sim para fortificar suas enormes empresas, que depois são passadas para os filhos, netos e assim por diante. Quando um desses grandes pastores morre, é o filho dele, é o neto que vai tomar conta. O senhor Macedo construiu um enorme templo e denominou de Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi uma misericórdia de Deus no passado para os judeus daquela época. Davi, que era homem segundo o coração de Deus, tentou construí-lo, mas foi obstado, barrado por Deus, porque Davi, não obstante ser o maior servo de Deus daquela época, não possuía os enquadramentos necessários para tão importante obra. Agora o senhor Macedo quer ser maior do que Davi, tem uma pretensão absurda de grande, de ser construído o grande templo de Deus, ser que possui. Eu acho que ele nem possui as medidas exigidas por Deus. São estas as medidas, mais ou menos. O altar em côvados. A parte inferior será em côvados de altura, de um côvado de largura, e a sua borda junto à sua extremidade ao redor, de palmos e côvados. E essa será a base do altar. Assim vai por diante. Este pretensioso quer ser até superior a Davi, pois nem obedece à palavra de Deus, ficando milionário, bilionário, trilionário, com os dízimos, com o dinheiro do povo. Não temos que procurar a Deus por causa de um templo feito por um pecador. Não adianta, as suas viagens que vocês fazem para lá, estão perdendo tempo. Temos sim que procurar a Jesus. Jesus disse, se referindo a ele mesmo: digo-vos, porém, que aqui está, quem é maior do que o templo? Mateus 12, 6. Jesus é maior do que o templo. Procura Jesus, meu irmão. Jesus nunca cobrou para pregar às multidões, e o fazia graciosamente. E assim deixou-nos a preciosa lição de que aquilo que recebemos de graça devemos dar de graça.
Dai de graça o que de graça recebeste. O apóstolo Paulo, apesar das constantes necessidades que o envolviam na sua obra missionária, nunca exigiu que nenhuma igreja lhe enviasse oferta. Antes recebia de bom grado e com ações de graças aquilo que lhes era enviado. A vontade é que nenhum dos apóstolos do Senhor jamais estipularam uma quantia para pregar a palavra de Deus em alguma cidade. É claro que há alguns textos que enfatizam a necessidade de sustentar os obreiros, como digno é o obreiro do seu salário, 1 Timóteo 5,18, que é estatuído nessa palavra. Diz que aquele que é instruído dessa palavra repassa seus bens, o que destrui. Gênesis, Gálatas 6:6. Então, entre eles, conheço essas passagens que são importantes, que o obreiro de Deus pode ser sustentado pela igreja, mas sustentado, mas receber um salário, mas não ficar milionário, riquíssimo, comprar helicópteros, aviões, jatos. Se Jesus visse um negócio desse, ele nem olharia para essas pessoas. Jamais disse que o pastor não poderia dizer que o pastor não deve receber salário. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a comer dos grãos, segundo Timóteo 2,6. Não, meu irmão, eu não estou indignado com os pastores assalariados. Eu estou indignado de ter uma repulsa por aqueles que pegam a obra de Deus, fazem de suas igrejas verdadeiras empresas milionárias, ganhando dinheiro de montão, comprando fazendas e fazendas, helicópteros, mansões por toda parte, televisões. Isso é que eu sou contra. O pastor deve ser assalariado, viver. Eu me lembro do meu velho pai, que era pastor. Ele dizia: eu não sei como o pastor tal, o missionário tal, ganha tanto dinheiro. E eu aqui, trabalho há não sei quantos anos, vivo passando necessidades. Não sabendo o meu pai que ele estava trabalhando realmente correto para o Senhor. Ele trabalhava na obra do Senhor. Ele não estava desempenhando a obra de um homem, mas do Senhor. A minha indignação tem outro intuito, em contemplar pregadores que ficaram multimilionários com o dinheiro da igreja. Além de arrancarem milhões do povo, onde deveriam usar em prol de suprir as necessidades daqueles que estão no meio do seu povo, que lhe segue, ou então usar para pregadores, assalariar pregadores para ganharem almas na África, na Ásia e outros lugares que necessitam ouvir o recado dos céus. Eles estão enchendo os bancos de dinheiro. Se houvesse, por exemplo, uma devassa de corrupção, esses pastores iriam, todos, e eles vão presos ainda por essas coisas que estão fazendo, porque é coisa errada. E isso os homens vão compreender que é crime. Nós devemos pregar o Evangelho, porque a vinda de Jesus está próxima. Jesus vai vir, voltar a buscar a sua igreja. Ele vê, a palavra de Deus diz que os dízimos
trazei todo o dízimo para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que as pessoas que necessitam comam, bebam lá. Eles pegam o dinheiro do dízimo, como diz a palavra de Deus, eles só dizem assim: olha, trazei todos os dízimos da casa do Senhor, e eu vos mostrarei que receberão uma bênção sem par muito grande. Tudo para engolobar, para enganar as pessoas. Meus prezados, e dessa forma continuam comprando fazendas, bois, gados, e o templo para a glória de Deus. Aquele que construiu o templo de Salomão. Olha, ele é maior do que Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus. Quis fazer o templo, quis construir. Mas Deus disse: não, você não pode. Eu vou mandar, eu vou determinar que seu filho o faça. Porque eu vou preparar isso. Um homem, para fazer o templo de Deus, tem que ser preparado por Deus anteriormente. Tem que ser um homem de uma vida íntegra. Não ser preso por sonegação de impostos, como eles foram. Não ser preso por tantas coisas horríveis que eles fizeram. Mas, se for preso, o servo de Deus, é por causa do amor de Deus. Agora, fazer um templo aonde vai visitar esse templo senadores, deputados, presidentes, reis, recebendo honra deles. Como é que pode ser uma coisa dessa? E muitos que estavam seguindo a Jesus, Jesus disse às multidões, a respeito de João: o que saíste ver? O que saíste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que vieste ver? Um homem trajado com vestes luxuosas? Eis que aqueles que se trajam vestidos de roupas luxuosas estão nas casas dos reis, estão nos congressos, estão nos palácios. Mas por que saístes para ver? Sim, vieste ver um profeta. Se vos digo que é muito mais do que eles. Porque aquele homem era um servo de Deus. Isso Mateus 11, 7. Essas eram as posturas de Jesus. Os seus seguidores não possuem roupas finas, luxuosas. Não são como reis, mas eles estão buscando a Deus, com roupas simples mesmo, com suor, pregando o Evangelho, como muitos fizeram, como meu pai o fez. Você viu que no começo dos pastores, os pastores levitas podiam viver do altar, mas não podiam lançar mãos para alguma coisa. Disse também o Senhor a Arão: eles não terão herança na sua terra, só a bênção de Deus. Meus prezados irmãos, prezados amigos, Deus os abençoe. Venha aqui, põe a mão no coração. Senhor, eu oro por essas pessoas, eu intercedo para que a obra de Deus esteja sobre eles, que eles sejam curados das dores, enfermidades e de todas essas doenças, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.